1 Coríntios capítulo 15, por favor. Muito boa noite. Vamos orar para nós iniciar nossa mensagem nessa noite. Essas músicas hoje foram todas lindas. Eu amei essa última que vocês cantaram, ficaram na dúvida. Sim, do dízimo, né? Muito linda essa música. Obrigado, Jesus, obrigado pelo ar, obrigado pelo pôr, pelo nascer do sol, né? Uau! Uma música realmente edificante. Amém? Ok, oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença conosco, Pai. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, precisamos tanto de Ti. Precisamos, ó Pai, do seu conselho, da sua ministração, da sua orientação, da sua exortação. Te assim, Pai, porque nessa noite nós temos o privilégio de abrir sua palavra com toda a liberdade e poder pensar com o Senhor. Aleluia. Toda a honra, toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Ministre nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, obrigado pela água. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15. Seja firmes e constantes, sempre. Está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Sabe, amados, vivemos dias onde ser firmes, ser constantes na obra do Senhor é para poucos, porque vivemos no tempo da igreja de Laodiceia, onde os filhos de Deus têm procurado conforto, procurado descanso em outros lugares que não seja no Senhor. Infelizmente, vivemos dias onde é mais fácil ficar em casa no dia de culto à noite, no nosso sofá, do que estar junto com os irmãos em comunhão. E muitas vezes revelamos nas nossas atitudes, na nossa inconstância, revelamos o espírito da época que é Laodiceia. É possível, viu, Carlos? O crente, o nascido de novo, verdadeiramente nascido novo, agir como o espírito de Laodiceia em nossos dias. Não torna quente nem frio, mas morno. Sabemos que a nossa salvação é inabalável, sabemos da nossa posição eterna, sabemos que da nossa segurança por causa da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, onde o seu precioso sangue foi derramado uma única vez por toda a eternidade em nosso benefício. Sabemos da nossa posição, mas aqui vivemos ainda na terra, no dia a dia. Precisamos liderar com as coisas naturais no dia a dia, sem deixarmos de ser contaminados com as coisas terrenas. Infelizmente, nós
revelamos muitas vezes atitudes de Laodiceia em nossas vidas. E aqui, Paulo é categórico. E isso é como se Paulo estivesse aqui hoje à noite falando para nós, movido pelo Espírito Santo. Sede firmes, sede firmes, sede firmes, sede firmes. Essa palavra firme, firmes no grego, dá o sentido de algo duro, que não desiste, que não para de convicções, para não retroceder. Sede firmes, não retroceda, não pare, seja firme, seja duro, seja constante. E constante aqui fala de algo persistente, que persevera, mesmo diante de tantas dúvidas, mesmo diante de tantas circunstâncias que às vezes nos faz tirar os olhos do Senhor e colocar nas ondas que nos cercam no dia a dia. Precisamos voltar nossa cabeça para o alto, para aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. Precisamos não abandonar a carreira que Deus propôs para nossas vidas, de acordo com Hebreus 12:2. Ser convicto nas nossas atitudes, não só domingo à noite na igreja, não só quarta à noite na igreja, não só durante a escola dominical, mas no nosso trabalho, no dia a dia, em nossa casa, nos relacionamentos com nossa esposa, marido, com os filhos, no trabalho, com o patrão, com os colegas. Ser firmes nas suas convicções, ser categóricos e não abandonar sua fé, mas sempre dando testemunho, um testemunho daquele que te arregimentou, aquele que te arregimentou para a batalha, para o combate, de acordo com 2 Timóteo capítulo 2. Ser firme, ser constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que cada testemunho, cada atitude nossa, que revela o nosso Deus, o nosso Salvador, todo o nosso trabalho não é vão, não é em vão, não é vão, não é em vão. Podemos ser persistentes no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Abre a sua Bíblia comigo em Salmos 26. Salmos 26. Eu gosto muito desse versículo 1. Salmos 26. Infelizmente, tem muitos vacilões. Crentes vacilões. E às vezes nós somos vacilões. Não, pastor. Não, casamento. Ih, coitado. Eu tenho ver no dia a dia. Acho que é Tiago que fala que todos nós vacilamos em muitas coisas. Vacilamos. Em Salmos 26, mas tem um versículo que fala para nós não vacilar. Faz-me justiça, Senhor, versículo 1. Pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Sem vacilar. Ser persistente, ser constante, ser firme, não retrocedendo, não parando, não desistindo, revela que nós não estamos vacilando na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Não vacile, nem não seja um vacilante, tá certo? Vacilante. Não seja um que fica vacilando. Não seja um como está escrito em Tiago capítulo 1. Como as ondas do mar vão para um lado e para o outro. Eu vou para aquela igreja, que aquela igreja o Espírito Santo está lá. Eu vou para aquela ali, o Espírito Santo está lá mais. Ei! Sede firmes no seu pensar com Deus.
sem vacilar, sem vacilar, sem vacilar. Não vacilamos. Amados, em Salmo 112, olha comigo Salmo 112. Começa com uma grande exclamação aqui. Aleluia! Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Este homem, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ao justo não significa que nunca vai ter trevas, mas significa que a luz nascerá nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, fica com muita raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Mas eu queria chamar a atenção aqui do versículo 7 e 8. Não se atemoriza das más notícias. Como temos ouvido más notícias nos últimos dias, América? É más notícia por todos os lados. Essa semana eu vim aqui visitar a sua América. Eu vou ficar na casa de meia hora. Acabei ficando 1h30. Porque ele começa a falar dos assuntos e é gostoso quando a gente está conversando com uma pessoa que ama a palavra de Deus. Porque tem espaço de caminhar, né, dona Adélia? A gente tem coisas para falar, né? Mas sabe, é algo maravilhoso. Nós não se atemoriza das más notícias. Quantas vezes, dia a dia, não precisa sair de casa, as más notícias entram em nossa residência, em nossa casa no dia a dia. Mas sabe, aquele que persevera, aquele que é firme, não é constante, não é vacilante, não vacila. Olha aqui, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme, não teme. É o que está escrito, Salmo 112. Sede firme, sede constante, não sede vacilantes, seja convicto, foge, foge, foge de toda aparência de mal, toda aparência de mal. Como é que nós fugimos de toda aparência de mal? É quando nós envolvemos com pessoas fazendo coisas erradas no dia errado. De acordo com Salmos capítulo 1, versículo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque você vai ser contaminado. Foge de toda aparência de mal, porque senão você vai começar a pensar e agir com todas as coisas que são más, e você vai bater o martelo e falar que você está certo. Foge de toda aparência de mal, não se contamine. Não se contamine com as coisas terrenas. Você e eu, nós sabemos o que é certo, porque nós temos o Espírito Santo em nós, e Ele nos orienta. Não tem poder, eu sou bem convicto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E sabe, muitas vezes nós acabamos nos corrompendo, porque vacilamos na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Não vai ter problema. É como aquele amigo meu que pediu para visitar o senhor no presídio lá em Florianópolis.
E eu visitei várias vezes no presídio do Senhor, que era da Assembleia de Deus. Nunca ele falou comigo. Ele estava lá, eu estava sentado assim, tem a cela dele, tem uma janelinha. Ele estava do lado de lá, onde ele veio conversar comigo. Do lado de lá estava a cela, um buraco, onde eu passei o livro, que foi checado na entrada do presídio. E eu, como pastor, podia entrar lá em qualquer horário, fora da hora de visita, lá em Florianópolis. E eu comecei a falar, pastor, eu nunca saí de casa sozinho sem minha esposa. Eu nunca provei nada errado durante minha vida. Mas no meu trabalho, o colega ficava me insistindo em sair com ele uma noite só. Foi um dia que nós recebemos nosso pagamento e eu tomei uma decisão. Eu vacilei na minha fé. E eu saí com ele naquela noite. E naquela noite eu não voltei para casa. E hoje eu estou aqui preso, condenado por tráfico de drogas, quando eu nem fumar, eu fumava. Pergunta, tem um amigo nosso aqui em Belo Horizonte que conhece essa história. Porque estava em Florianópolis comigo. Ele falou, olhando nos meus olhos, uma noite apenas. Eu vacilei. Hoje estou separado da minha esposa. Meus filhos mudaram de Florianópolis, moram no Rio Grande do Sul. Venho aqui uma vez a cada 3, 4 meses. Estou sozinho, abandonado. Porque eu passei. Amados, quando o Espírito Santo fala algo com nós, é para nós ficarmos de orelha em pé. Seja firmes, seja constante, seja convicto, não vacile na sua fé. O inimigo só precisa de uma noite para fazer uma confusão na sua vida e na minha vida. Cada amigo podia falar aqui, não precisa só numa noite, o inimigo precisa só não numa noite, mas só de um espaço de milésimo de segundo, né, Carlos? Um momento. E fazer uma confusão. Amados, não vacile. 1 Coríntios capítulo 16, olha para 1 16, olha que versículo lindo para nós nessa noite. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16. Olha que versículo. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite. Versículo 13 e 14 de 1 Coríntios 16. Está escrito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sede vigilantes, vigiai-vos. Versículo 13 e 14. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes, duros, constante, sem retroceder, sem desistir, perseverante, persistente. Portai-vos, fortalecei-vos. Quando você está fraco na fé, o inimigo vai te dar uma companhia carnal para você andar com ele, te aconselhar a andar e cair. Falando de crente, crente carnal. Não falando que o mundo, esse sistema do mundo já está no maligno. No momento da fraqueza nossa, é para nós buscarmos aconselhamentos com aqueles que Deus colocou nas nossas vidas para andar juntamente conosco, que são íntegros diante de Deus. Com muitos conselhos, né, seu amigo? A sabedoria. Então, quando eu estou agindo fraco, eu vou buscar um irmão que eu sei que está correndo, voando com Deus, vai estar do meu lado, para me abraçar, para me acolher. Vou buscar aconselhamento com os pastores, meus amigos.
Mas muitos procuram aquele crente que está, porque o inimigo dá uma oportunidade, dá uma opção. Você procura aquele que está voando com Deus, ou procura aquele que está arrastando com Deus, que não é constante. E muitas vezes a nossa carne que decide, procura que está arrastando, porque você identifica com ele. Você identifica com ele e justifica a sua fraqueza. E ele fala o que você quer. E ele fala o que você quer, exatamente. Mas é para nós ouvirmos Paulo nessa noite, dizendo o Espírito Santo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Não vacile, não vacile. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, olha comigo lá. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, está escrito, 3 em diante: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Olha aqui, amados. Olha aqui, a vossa fé que cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Significa, amados, não que nós não fracassamos, não que nós erramos, mas que nós persistimos em buscar refúgio na obra consumada por Jesus Cristo. Nós buscamos refúgio onde estão os irmãos congregando, onde os irmãos estão louvando a Deus, onde os irmãos estão buscando a Deus. Nós buscamos refúgio na palavra de Deus, que nos exorta, que nos ensina, que nos educa, que nos direciona no caminho que devemos andar. Não significa que nós não vamos errar, mas significa que quando erramos, nós corremos para a cruz, confessamos, sacudimos a poeira e levantamos a cabeça e continuamos insistindo na nossa fé, na nossa confiança, no trabalho que Deus propôs para nossas vidas, porque não será em vão. Não será em vão. O mundo e os crentes carnais falam que estamos perdendo tempo. Fala que é desperdício de tempo, de dinheiro. Mas sabemos, pela palavra de Deus, que não é em vão o nosso trabalho. Podemos persistir, podemos caminhar com o Senhor, trazendo à prática das nossas vidas a fé, o amor constante, a constância, sem vacilar, em todo o tempo, até no tempo de perseguições, no tempo de tribulações, não desistir, continuar, insistir, confiando, esperando e fazendo o que Deus nos chamou a fazer, como se fôssemos, e nós fazemos como se fosse de fato como é a Deus, no dia a dia. Se não guardarmos os nossos corações, se nós não guardarmos, se nós não vigiarmos os nossos corações, nós vamos naufragar, nós vamos na fé, nós vamos vacilar, nós vamos desistir, nós vamos parar. Foge de toda aparência de má. As más notícias chegam a todo tempo. Sede firme no coração. Salmo 112 está escrito e nós lemos nessa noite. Sede firme, constante, duro, convicto. Não vacile. Não retroceda. Na fé. Não é desperdício. Jamais. E no corpo de Cristo encontramos a unção do Espírito.
Espírito. Deus está presente em nossas vidas. E Ele nos deu um presente que é eterno, que nos salvou, que nos regenerou, que nos fez novas criaturas. E esse presente chama Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. João 3,16. Este é o presente, e esse é o presente que nós temos, e estaremos com Ele em toda a eternidade. Em Atos capítulo 20, vai lá comigo, Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 35, está escrito: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, em mister, socorrer os necessitados. Versículo 35. Mister. Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Está citando aqui Mateus 9. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe, amados, quando nós somos firmes, constantes, nós entendemos esse versículo. Melhor é dar. Primeiro nós damos nossa vida a Deus pela fé, e depois aos irmãos pela fé. Nós não deixamos de congregar, nós não deixamos de evangelizar, nós não deixamos de amar uns aos outros com amor, sabe, um amor incondicional. Somos persistentes, mesmo quando o irmão chuta a canela, mesmo quando o irmão, sabe, fala mal de você pelas costas, você o ama incondicionalmente, você o abraça, você o acolhe. Isso é ser persistente, isso é perseverar, isso não é retroceder, isso não é desistir, mas é colocar em prática o que o Senhor nos chamou a fazer, com amor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, é o versículo que eu citei antes: e tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Oh, amados, o Espírito Santo nos colocou no corpo de Cristo. Não fizemos nada para crescer. Fomos transformados para sempre. Nós vivíamos no império das trevas. Colossenses 1:17 fala que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pela graça, nós não merecemos. Nós podemos sim ser perseverantes hoje. Podemos ser sim firmes, constantes, não vacilar. Porque nossos pés estão firmados em Jesus Cristo. Nossa convicção está fundamentada na palavra de Deus. Não vamos desistir. Avante e sempre. Efésios 4, versículo... Olha Efésios 4 comigo rapidinho aqui. Efésios capítulo 4. Tem esse versículo lindo aqui. Olha que versículo para nós nessa noite. Eu amo a palavra de Deus. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós fomos selados, amados, para o dia da redenção. Não só estabelecidos, mas selados. Selo significa, é um símbolo de honra, de segurança. Selo representa a autoridade de Deus, que Deus tem nos dado. O selo do Espírito Santo de Deus tem nos dado honra, segurança.
Temos autoridades estabelecidas por Deus, por meio do Espírito Santo. Em 2 Timóteo 1,7, não recebemos o espírito de temor, nem de escravidão, mas de poder, de moderação, para sermos perseverantes, para sermos firmes, para que sejamos constantes, para que não sejamos vacilantes na nossa fé, no nosso andar, na nossa confiança com Deus. Nós fomos selados, nós temos esse selo, essa segurança. Fomos ungidos pelo Espírito Santo. Em 1 João 2,2, porque Jesus, sendo nosso advogado, versículo 1, Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, inclusive os que você ainda não cometeu. Temos a unção do Espírito Santo. Abra a Bíblia comigo rapidinho, 1 João 2. 1 João 2. 1 João capítulo 2. Versículo 27, está escrito. 1 João 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Sede firmes, fomos estabelecidos, selados, garantidos, é a garantia do Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos capítulo 8, versículo 26. Irmãos, não vacilem, não sejam vacilantes. Nessa semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, seja convicto, seja firme, seja perseverante, seja constante, não retroceda na sua fé, não vacile. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E na obra do Senhor inclui fé, permanecer na fé, permanecer de coração íntegro e confiante no Senhor. Porque tudo que nós fazemos no Senhor, jamais, nunca será em vão. Amém? Pense nisso nesse Senhor. Pense nisso. Pense no selo que você tem. Você foi selado. E esse selo só sairá de nós no momento que nós tivermos um corpo incorruptível na presença do Senhor no arrebatamento da igreja. Esse selo significa que jamais nós podemos perder aquilo que Ele nos deu gratuitamente. Ele nos selou para o dia da redenção. E esse dia lá na presença do Senhor, onde teremos uma grande ceia, junto com os irmãos salvos, desde Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, até o último do arrebatamento da igreja, vão cear uma grande ceia na presença do Senhor. E depois de 7 anos, estaremos também com aqueles os santos do Velho Testamento, também durante 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Vai ser bom. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de pensar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos degustar mais e mais da sua palavra no dia a dia. Sejamos persistentes, mesmo quando as situações digam contrário, falam contrário. Que sejamos firmes, constantes, não deixando de congregar, não deixando de evangelizar, não deixando de dar um testemunho da nossa fé, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação.
Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que Teu Espírito possa nos direcionar a dar um testemunho de persistência, de segurança em cada momento das nossas vidas. Protege, ó Pai, cada um aqui nessa noite. Protege-nos na volta para casa. E em nome de Jesus, ó Pai, que seja essa semana a semana da vitória, em áreas que nós estamos clamando, Senhor, em áreas que nós estamos esperando uma mudança, Pai, da nossa situação. Em nome de Jesus, que seja a semana da vitória para cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, em cada área que nós esperamos uma grande vitória da nossa vida. Que o Senhor possa ser o centro, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, a cada momento, a cada dia, e que tudo que passamos seja para a honra e glória do Teu nome, sabendo que tudo que fazemos no Senhor jamais será em vão. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.